Olá, estudante do sétimo ano, como você está? Que coisa boa novamente estarmos aqui. Essa semana damos início ao estudo sobre dança. Então vamos lá ver o que nós estudamos sobre a dança. Vamos abrir aqui. Aqui temos os aspectos multiculturais da dança, não é? Temos da dança local, né, e das outras danças também. Então, para a gente entender o que seria os aspectos multiculturais dessa dança local, é preciso que a gente entenda, primeiramente, qual a importância da dança. Para que serve essa dança? Qual o objetivo de dançar? Dançar para cuidar da saúde, dançar para movimentar o corpo, dançar com o objetivo de estarmos todos em sintonia com o nosso próprio corpo, em sintonia com a nossa mente. A dança ela também serve como terapia, né? Então, quais seriam esses aspectos, aliás, multiculturais da dança local? Então, vamos para a primeira parte, né? Depois a gente vai assistir o segundo vídeo, tá? Primeiramente a gente vai ver essa etapa, depois tem algumas atividades e passaremos para a segunda parte do vídeo, ok? E dos slides. Obrigado. Então vamos aqui para os aspectos multiculturais da dança local. Observem que os nomes estão coloridos, né? Por que coloridos? Porque a dança, ela faz parte de um contexto onde envolve-se muitos pontos, né? Pontos estes que estão ligados a várias culturas. Quando falamos em cultura, falamos em diversidade. Uma série de acontecimentos dentro dessa dança, né? Então a dança ela é considerada multi, né? Como tem aí a dança é multi e a dança é cultural. Então muitas culturas, múltiplas culturas, tá? Colocamos aqui a dança como uma das três mais antigas artes cênicas existentes na antiguidade, tal como o teatro e a música. É uma atividade executada por todos os povos do mundo, em cerimônias, para divertimento e como manifestação artística. Então, desde as civilizações mais antigas, a dança era um instrumento de observação e de diversão, entretenimento. Então, na época da Grécia, do Egito Antigo, né, os reis, né, os faraós, as pessoas que estavam na classe dominante, elas utilizavam alguns escravos, né, algumas pessoas da corte, ou até mesmo, né, da civilização em que eles viviam, né, da comunidade local em que eles viviam, para que essas pessoas divertissem as festas, né, que eles faziam nos templos. Então, eles usavam essas danças para entretenimento, né, nesses cerimoniais, né, nesses momentos culturais que eram promovidos pelos reis, pelos faraós, né, por essas pessoas que estavam na classe dominante, que estavam comandando esse reino. Tá? Então, a dança ela é colocada como uma das mais antigas, uma das três mais antigas artes cênicas da antiguidade, tá ok? Assim como o teatro e a música, porque o teatro também ele faz parte desse movimento, né, dessa cultura, e a música é essa que a gente tem. Então, através dessa dança eram representados o teatro e a música. Então, são três coisas muito importantes que a gente tem que saber, que o teatro e a música também estão ligados à dança, e a dança faz parte desses movimentos, né?
um espetáculo de teatro, ele geralmente envolve a dança e a música. Por quê? Porque a dança é um movimento do corpo e a música é representada através desse movimento. Quando nós dançamos, estamos representando um movimento de alguma coisa que estamos querendo dizer, né? Então vamos agora para frente para a gente ver o que seria o multiculturalismo, palavra comprida, né? Que muitos aí estão pensando o que seria isso, professor? Ele originou-se com a revolução provocada pela informática, né? Então, a era da tecnologia, ela traz com ela uma revolução, uma mudança muito rápida nas informações, uma mudança muito rápida nas culturas, uma mudança muito rápida no que a gente chama de sociedade. É nessa relação que, em um mesmo território, os povos, nações e culturas estabelecem os diferentes contatos culturais. Então, as culturas, elas são múltiplas, como eu já tinha falado antes. Então, elas vão se interligando umas às outras. Dependendo de cada sociedade, cada local, as danças, elas vão se representando através dessas pessoas. A educação multicultural pode se constituir em instrumentos para a superação das diferenças. É pela identidade que se define cultura e pelas diversas identidades, o multiculturalismo. As pessoas precisam repensar essas ações entre identidade e diferença, pois não há enunciação sem posicionamento, não há cultura sem vida social e não há grupo humano sem cultura, por mais rudimentar que este seja. Então, nós não podemos, de forma alguma, dizer que as pessoas não têm cultura. Todas as civilizações, todas as camadas da sociedade, elas têm a sua cultura. Não é? A cultura é exatamente esse envolvimento das pessoas com o que é os costumes. Né? Cultura está ligada a costumes de um povo, de uma sociedade. Né? Então, nós não podemos dizer que aquela pessoa não tem cultura. A gente pode dizer, muitas vezes, que a pessoa é aculturada, que é desprovida daquele conhecimento da cultura. Tá? Então, a cultura, ela parte exatamente desse foco, do conhecer várias transformações da sociedade, do conhecer várias formas de representação, né, daquela sociedade, como aquela sociedade vive, como é que aquela sociedade se comporta. Então, estamos falando de culturas a partir desse ponto. E esse multiculturalismo é uma mistura, é um envolvimento de várias culturas. Vemos aí os aspectos multiculturais da dança local. Continuando, a diversidade cultural que, segundo Joy Desense, em 1994, refere-se às diferenças associadas a gênero, raça, etnia, nacionalidade, classe social, religião, idade e habilidade motora, incluindo em seu sentido lato diferenças na personalidade, orientação sexual, aparência física, estado civil e status familiar. Ele ainda enfatiza a necessidade de reconhecimento do pluralismo cultural, entendido como a existência em uma nação, estado de uma variedade de diferentes e legítimos grupos culturais, que variam em língua, religião, origem racial e ou étnica ou outras significantes dimensões culturais. Lynch, 1996, foi a fonte de onde foi retirado esse comentário de Joy Decency. Então, o que é que ele está querendo dizer com tudo isso? Que as diferenças sociais, né, elas estão ligadas a vários fatores. Seja o fator de gênero,
né, de raça, etnia, nacionalidade, classe social, religião, idade e habilidade motora, incluindo, em seu sentido lato, essas diferenças de personalidade. Então, todas as pessoas que estão dentro da sociedade, elas estão dentro de uma sociedade múltipla, onde existem vários tipos de gêneros, onde existem vários tipos de raça, né? E onde essas nacionalidades elas vão se cruzar. Por exemplo, há algum tempo atrás, né, tínhamos aqui na nossa cidade de Caruaru um festival chamado Festival de Danças. Esse festival, ele trazia várias danças de vários lugares. Então, o que era que acontecia? Vinham pessoas do Chile, da Argentina, da Colômbia, da França. Eles iam para Caruaru apresentar esse festival de dança. Eles traziam com eles a cultura da dança de cada local que eles viviam. Então, o que era que acontecia? Todas essas etnias, que eram essas pessoas que vinham para cá de várias raças diferentes, de várias culturas, elas se juntavam dentro de Caruaru, né? Então, as multiculturalidades, elas se misturavam dentro de um mesmo local, onde as pessoas iam, onde as pessoas iam se observar, né, e se ver dentro dessas culturas e conhecer umas às outras. Então aí existe a mistura de culturas, bem focadas em cima dessa realidade. Várias pessoas de vários lugares misturadas, com várias culturas, com vários costumes, dentro de um mesmo local. A gente tem como exemplo também o São João de Caruaru. São João de Caruaru, ele traz várias pessoas para cá. Então, essas pessoas vêm de várias cidades e cada uma com seus costumes, com as suas culturas e as suas formas de comportamento. Então, essa diversidade cultural que a gente está falando, essa mistura, né? Mas aí alguém pergunta o que é que a dança tem a ver com isso tudo, não é? A dança é um movimento. A dança é o corpo mostrando, não é? O que ele pode fazer, os movimentos. A dança também está ligada à educação física, não é? É um movimento do corpo, é uma representação visual, né? É um elemento visual, onde a gente também pode observar e fazer várias leituras daquele movimento, ok? A cultura brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. O que é uma síntese, minha gente? Uma síntese é um resumo, vamos dizer. Sintetizou aqui, resumiu-se em várias influências. Então, a cultura brasileira está localizada em cima disso. Esses vários povos e etnias formaram o povo brasileiro, né? Como vocês já estudaram em história, né? Os povos negros, os povos brancos, os povos indígenas, né? A Europa que entra aqui no Brasil e ela traz com ela a sua cultura, né? Então não existe uma cultura brasileira perfeitamente homogênea, quer dizer, não existe uma cultura brasileira única, e sim um mosaico de diferentes vertentes culturais. Por isso que eu coloquei aqui os nomes coloridos, que é para vocês entenderem que cada cor dessa representa, vamos dizer, uma camada social, cada cor dessa representa um povo, uma cultura diferente. Então, quando elas se misturam, elas formam uma cultura do Brasil, né, como está aí dizendo. Embora seja um país de colonização portuguesa, outros grupos étnicos deixaram influências profundas na cultura nacional, destacando-se os povos indígenas, os africanos, os italianos e os alemães, né? Então, os colonizadores portugueses entram aqui no Brasil, né, na terra Brasilis, como eles falavam, e eles
começam a expandir a sua cultura dentro desse local aqui, onde já existiam os índios. Não podemos esquecer dessas pessoas tão importantes, que são os nossos índios, né? Que já tinham o seu movimento de dança, já tinham a sua cultura, já tinham os seus costumes, a sua comida, o seu modo de viver. Então, quando o homem branco, que é o homem colonizador, o homem europeu, chega aqui dentro do Brasil, ele vai exatamente juntar-se a essa cultura que já tínhamos aqui e formar outras culturas, né? Então, não existe uma cultura única, existe uma cultura diversificada. Vamos ver os indígenas, já que falamos neles, né? Falamos sobre eles, né? Importantes povos. Observem essa imagem aí desse indígena, com esse rosto pintado, com esse cocá na cabeça, não é? Um indumentário do índio, né? Um chapéu, que a gente conhece como chapéu aqui, mas é um acessório indígena, não é? Esse índio que é importante para a cultura brasileira, é um índio importante, é um homem de um sangue puro, né? Uma civilização muito antiga, né? Mas que foi com o tempo se dispersando e foi com o tempo sendo massacrado, como até hoje ainda vivem, sendo massacrados, não é? E sendo perseguidos politicamente e culturalmente. Mas os indígenas, como aí diz, né, seria a colonização do território brasileiro pelos europeus, representou em grande parte a destruição física dos indígenas, através de guerras e escravidão, tendo sobrevivido apenas uma pequena parte das nações indígenas originais. Então, quando fala aí em destruição física dos indígenas, né, através de guerras e escravidão, é porque quando o homem europeu chega aqui, ele se depara com essa cultura indígena. Então, para ele era um mundo novo, era um mundo diferente, né, era um mundo que ele não conhecia, pessoas nuas, quase sem roupa, né, quase sem coberta, e eles cobertos, vestidos. Então, tanto foi um choque para o índio, como um choque para o homem europeu. Culturas completamente diferentes, né? Então, houve essa miscigenação, essa mistura de raças, né? E esses índios começaram a ser perseguidos, né? Até então, o índio não conhecia as doenças como gripe, malária, febre amarela e algumas outras doenças sexualmente transmissíveis que nós conhecemos hoje e vemos aí, trazidas pelo homem europeu. Então, isso aí é uma origem também cultural. Depois ele diz aí que a cultura dos índios foi também parcialmente eliminada pela ação da catequese e intensa miscigenação com outras etnias. Então, a catequese é o quê? A igreja entrando aqui no Brasil, não é? Os fiéis católicos, a Igreja Católica, ela entra, vem junto com a colonização para catequizar esses índios. Mas os índios já tinham a religião deles. Eles acreditavam na força da natureza. Eles acreditavam que o homem, né, existia e que existiam deuses como o sol, a lua, o vento, a natureza, tudo para eles eram o Deus, né, que eles acreditam até hoje, nessa força divina, nessa energia cósmica que é a natureza, tá? Então, a religião católica, ela foi infiltrada aqui, e aí os índios foram catequizados, meio que forçados a seguir uma religião, né? Atualmente, apenas algumas poucas nações indígenas ainda existem e conseguem manter parte da sua cultura original. Claro, porque os índios, eles de tanto tempo perseguidos, a sua raça foi se acabando, foi se destruindo, né? Foram destruindo os índios, então poucos restam em relação aos que tínhamos. A cultura e o conhecimento dos indígenas sobre a terra foram determinantes durante a colonização, influenciando a língua,
A culinária, o folclore e o uso de objetos caseiros diversos como a rede de descanso. Então a gente tem muito artesanato, não é? A gente tem muita coisa deixada pelos índios. Mas ainda se pergunta, o que é que o índio tem a ver com a dança, professor? A gente vai chegar lá. A gente tem a cultura da dança indígena, não é isso? Então a gente vai falar sobre ela também. A influência indígena é também forte no folclore do interior brasileiro, povoado de seres fantásticos como o curupira, o saci-pererê, o boitatá e a iara, entre outros. Na culinária brasileira, a mandioca, a erva mate, o açaí, a jabuticaba, pescados e outros frutos da terra, além de pratos como o pirão, entraram na alimentação brasileira por influência indígena. Então, esses costumes, essas culturas, não é, esse folclore todo que está ligado aos índios, veja como é rico, né? Como a cultura indígena ela está tão rica, ela está tão misturada, como ela está tão centrada e ao mesmo tempo, né, no que eles tinham e têm, nesse folclore, nessa multiculturalidade que a gente tem. Agora vamos aos africanos. Muita gente confunde África com índio. Não é assim. Os afrodescendentes são outra raça, tá? O índio é uma raça, o afrodescendente é outra, o homem branco é outra, são raças distintas, ok? Então a gente tem aí duas imagens. A gente tem uma imagem aí das escravas, né? Aliás, da escrava aí, a mãe, né? Uma afrodescendente aí, amamentando o seu filho, né? Eu sou filha. E acima a gente tem aí os homens negros carregando, né? Numa imagem aí, como se eles fossem escravos carregando peso. Então, o homem africano, ele sempre foi muito perseguido aqui no nosso Brasil, né? O negro, essa figura tão importante para a história, para a cultura, sempre foi muito perseguido pela sua cor. E é onde vem esse preconceito, né? Sempre existiu, né? Ainda hoje existe, né? E aí está bem colocado na sociedade que a gente tem aí várias situações que envolvem, né, assassinatos de pessoas negras, estupros de mulheres negras, violências, perseguições em cima da cultura negra também, né? E há um preconceito em cima dessas questões. Mas aí fala sobre a cultura africana que chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos, trazidos ao Brasil, incluíram bantus, nagôs e gegês, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras. E os haussás e malês, de religião islâmica, e alfabetizados em árabe. Então a gente tem aí a cultura africana riquíssima, não é? Os povos trazidos ao Brasil, esses negros trazidos da África para serem escravizados aqui, não é? Muitos mortos, torturados, submetidos a situações vexatórias, não é? Dentro dos pôneis dos navios, muitos morreram, foram jogados ao mar, né? E muitos ali nasceram e chegaram aqui alguns, e aí foi se misturando essa, né, essa nossa cultura com a cultura deles e a cultura da Europa, enfim, uma miscigenação, tá? Ainda falando sobre eles, os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Dança, olha agora falando sobre a dança novamente, é o nosso foco. Música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país.
em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos no Brasil colonial. Eu vou deixar essa letra dessa música com vocês, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, para que vocês façam essa compreensão desse texto. Né? Vocês vão fazer essa atividade para mim, né, que vou colocar lá no WhatsApp de vocês, da sala, para que vocês façam um comentário sobre esta música, O Canto das Três Raças. Né? Vou colocar também a música para vocês ouvirem lá no grupo, né, o vídeo, para vocês assistirem e falar um pouco lá no e-mail institucional de vocês sobre essa questão dessa letra dessa música. O que é que essa letra dessa música traz para nós? Qual é a influência que tem isso aí? O que é que quer dizer essa letra dessa música? Tá? Então eu vou aqui passar porque nós vamos encerrar essa primeira parte da aula, né? Mas vou deixar com vocês lá a letra da música, né? E já quero agradecer de antemão pela atenção que vocês estão tendo, né? E dizer que os nossos estudos continuam, né? Deixarei a atividade no grupo e que vocês aproveitem bastante, assistam novamente o vídeo agora da aula, dos slides e façam os exercícios para me entregar ainda esta semana, tá bom? Então, um grande abraço a todos, né? Muito obrigado por vocês terem feito e assistido a aula, tá bom? E até uma próxima. Grande abraço e se cuidem, tá bom?